Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 92 do podcast do Layup. Hoje é uma quinta-feira, dia 28 de junho. E agora, logo começa a free agency, né? E as notícias, os boatos, os rumores estão bombando. Então, deixar claro aqui que eu estou gravando isso aqui no dia 28, na quinta-feira. Então, a qualquer momento pode surgir alguma notícia nova e as informações que eu estou dando agora terem se tornado completamente desatualizadas. Mas o que a gente pode fazer, né? O que temos para hoje é isso. Eu vou falar sobre o que se sabe hoje. E os assuntos deste episódio aqui serão os seguintes. No primeiro período, o Paul George não vai exercer a player option referente ao seu último ano de contrato com o Oklahoma City Thunder. Ele vai se tornar um free agent no primeiro dia do mês de julho agora. No segundo período, vou falar sobre a Becky Hammon, assistente do Greg Popovich lá no San Antonio Spurs, desde 2014, que deu mais um passinho rumo ao cargo de head coach em uma franquia da NBA, eventualmente até do próprio San Antonio Spurs. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai retornar até o dia 29 de junho de 2006, quando a NBA anunciou que estava adotando oficialmente um novo modelo de bola de basquete, só que teve que voltar atrás 6 meses depois. A experiência durou pouco. No terceiro período, o assunto vai ser o Kawhi Leonard, né? Porque o San Antonio Spurs não está de maneira alguma desesperado, longe disso, só que agora já está admitindo negociar o ala nessa free agency, né? Desde que chegue uma oferta realmente interessante. Eles estavam meio reticentes, mas agora parece que eles estão ouvindo conversas, ouvindo propostas de outras franquias. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o meu jogador predileto. Vou falar sobre o Nikola Jokic. Porque o Denver Nuggets abriu mão do último ano de contrato que o Nikola Jokic tinha, né? E ele é um dos melhores pivôs da atualidade. Embora o Denver Nuggets tivesse que pagar somente 1,6 milhão. É esquisito, né? Falar 1,6 milhão, mas tá certo. É só um, né? 1,6, não é 2, é apenas 1. 1,6 milhão para manter o Nikola Jokic na temporada 2018-2019. E eles abriram mão. E eu vou explicar por que eles fizeram isso. Então é isso. Chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Ninguém vai poder dizer que ficou surpreso se o Paul George assinar com o Lakers ou com o Clippers na semana que vem, né? Porque afinal de contas, desde o ano passado, ele já tinha declarado abertamente que ele tem o desejo de atuar em Los Angeles, né? Ele é um cara natural lá da Califórnia, nasceu e cresceu lá em Palmdale, né? Na região metropolitana de Los Angeles. E agora o Paul George declarou que ele não vai exercer a player option que existe no seu contrato com o Oklahoma City Thunder para a temporada de 2018-2019. Ou seja, ele vai abrir mão dos 20 milhões de dólares que ele teria a receber e vai se tornar um free agent para poder assinar com qualquer franquia, inclusive o próprio Thunder, né? Nada impede que ele assine outra vez com o Oklahoma City Thunder, né? A partir da 0 hora do dia 1º de julho, ele vai estar livre, leve e solto para assinar com qualquer franquia. Em tese, o Paul George ele vai poder assinar uma extensão contratual com o Thunder por 176 milhões de dólares em 5 anos, né? O que ia dar um salário médio para ele aí de algo em torno de 35 milhões por temporada. Só que essa hipótese aí é bem remota, pelo menos por 2 motivos, né? O primeiro motivo é meio óbvio, né? Oklahoma City não é Los Angeles, né? Ele já falou que ele quer ir para Los Angeles. E a outra coisa é que a folha de pagamentos do Thunder já está suficientemente comprometida no longo prazo com o contrato do Russell Westbrook. O salário dele é um dos maiores salários da liga. Ele recebe, nem sei quanto que é, mas é mais de 30 milhões de dólares e vai crescendo nos últimos anos, é mais de 40 milhões, chega acho que quase 45 milhões. Então, o orçamento do Thunder está completamente comprometido. É meio improvável que o Sam Presti empate mais 176 milhões de dólares num contrato para o Paul George. Enfim, tudo está levando a crer que ele de fato vai para Los Angeles, né? E provavelmente para o Lakers, né? E até, a propósito, o Los Angeles Lakers deixou vazar recentemente, né, o texto que vai fazer parte da narração de um vídeo
que vai ser apresentado pro Paul George para tentar recrutá-lo, né? Publiquei esse texto aí recentemente lá numa matéria lá no layup.com.br. Se você tiver interesse, visita lá o site, que é uma das últimas matérias que está lá. Eu não escondo que eu torço pro Lakers e também que eu acho o Paul George um jogador sensacional, né? Se ele for contratado pelo Lakers, vai ser um belo upgrade, né? Só que, vamos ser sinceros, ele sozinho não vai fazer do Lakers um time capaz de competir nem com Warriors, nem com Rockets, se bobear, nem com Clippers, nem com Thunder. Ele não faz milagre, não. Ele é um cara que joga bem, marca muito bem, andou sendo bastante inconsistente também, né? Não é essa maravilha toda, né? Paul George é um craque, joga demais e tal, mas ele não é um cara que vai carregar o time nas costas. Ele precisa de mais gente por lá. E daí tem gente dizendo que o LeBron James está esperando a decisão do Paul George para resolver o que ele, LeBron, vai fazer, né? Se ele vai pro Lakers ou não vai. Olha, sem querer menosprezar a opinião alheia, isso aí, a meu ver, pelo menos, não faz o menor sentido, né? O LeBron James é, na pior das hipóteses, um dos 5 melhores jogadores de todos os tempos. Ele está na melhor fase da sua carreira. O LeBron James está jogando como ele nunca jogou na vida dele. Então ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser ir pro Brooklyn Nets, ele vai para onde ele quiser e as pessoas vão atrás dele. Vai ter um monte de cara bom que vai querer jogar com ele, porque ele faz 8 anos consecutivos que ele está nas finais. Se ele quiser ir pro Lakers, ou se ele quiser ir pro Clippers, se ele quiser ir pro Celtics, pro Sixers, para onde ele quiser ir, ele vai. E depois as outras pessoas vão atrás dele. Não vejo a decisão do Paul George resolvendo o que o LeBron James vai fazer da vida dele ou não. A vida dele, ele sabe muito bem que ele quer o que ele não quer. E o Lakers tem espaço no seu orçamento para contratar 2 free agents de peso, sem precisar se desfazer de praticamente nenhum dos seus principais talentos jovens lá, né? Dá para manter um monte de gente lá boa e com 2 caras de peso monta um time bacana, né? Que daí talvez, quem sabe, consiga brigar por título. O duro que a Conferência Oeste é muito complicada, né, gente? Realmente o negócio lá é difícil, não dá pra você pode ter um timaço e você não conseguir ir muito longe. Mas enfim, Paul George e LeBron James juntos, se eles conseguirem manter todo mundo que tá lá, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Julius Randle, se conseguir manter toda essa base aí é um belíssimo time. Agora, se eles resolverem tentar trazer um terceiro cara de peso, que daí seria, né, Kawhi Leonard, daí teria que incluir um pacotaço aí com 2 ou 3 desses jovens e mais picks futuras, sei lá o que eles vão ter que fazer para tentar trazer Kawhi Leonard. E daí eu confesso que eu já não sei se vale muito a pena, né? Você se desfazer de um monte de jogador jovem, talentoso, para montar um time, um super time, né? Isso já não deu certo várias vezes, inclusive agora recentemente lá no Oklahoma City Thunder. Então, essa ideia aí eu já não sou muito fã. Eu acho que você trazer 2 free agents sem você precisar desmantelar o elenco que você já tem, eu acho maravilha, sensacional, sou totalmente favorável. Agora, vender a alma, né, para você montar um timaço agora com 3 caras que, em tese, até os 3 são alas, né? O LeBron James é um ala na essência, o Paul George também, o Kawhi Leonard também, os 3 são alas, né? Não dá pra você jogar com 3 alas, né? Tudo bem que os caras são versáteis, LeBron James pode jogar na 1, na 2, na 3, na 4, Kawhi pode jogar na 1, na 2, não, na 1 não, mas na 2 e na 3, Paul George pode jogar na 2 e na 3 e também eventualmente na 4, mas vamos convir que esses 3 juntos aí não é a melhor combinação possível. Enfim, muitas especulações. Agora eu vou repetir também uma das minhas ladainhas, que é uma coisa que eu tenho falado aqui várias vezes, vou repetir. Nunca subestimem o poder de persuasão de um cara chamado Jerry West. E não se esqueçam também que a sede do Clippers também é Los Angeles, né? Tem muita gente aí que está querendo ir para Los Angeles, pode ir perfeitamente para o Clippers, onde a pressão é 1 milhão de vezes menor do que no Lakers e a grana vai ser praticamente a mesma. Então vamos ficar de olho nisso também.
E aconteceu o seguinte, o LeBron James começou a seguir o Jason Tatum no Instagram, que pode não querer dizer absolutamente nada, mas, por outro lado, pode ser indício de alguma coisa, né? Porque LeBron James não dá ponto sem nó, não faz nada à toa. Se ele resolveu seguir agora o Jason Tatum, deve ter algum motivo. Já pensou LeBron James no Celtics, né? Não duvido de absolutamente nada. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre a Becky Hammon, que ganhou uma promoção lá no San Antonio Spurs. Ela já fazia parte do staff de assistentes técnicos do Greg Popovich desde 2014, mas ela não era uma das assistentes principais, né? Ela ficava meio na retaguarda ali. E aí não é só uma questão de figura de linguagem, não, essa retaguarda. Ela literalmente não ficava sentada junto com Popovich, ela ficava sentada em um banco atrás dele. Né? Agora, com a saída do James Borrego, né, que foi contratado para ser o técnico do Charlotte Hornets, a Becky Hammon foi promovida à linha de frente. Né? Ela vai se sentar ao lado do Greg Popovich durante as partidas do San Antonio Spurs. Pode parecer que não é muita coisa, mas é, né? Porque além do aspecto prático, né? É muito mais fácil você conversar com alguém que está sentado do seu lado, né? Numa arena lotada, né? Um monte de gente falando, música, do que com alguém que está atrás, né? Então, ela vai estar literalmente do lado do Greg Popovich. E essa promoção aí, sem dúvida, é mais um passo importante, é rumo ao objetivo principal da Becky Hammon, que é chegar ao cargo de head coach em alguma franquia da NBA. Algo que seria totalmente inédito, né? Nenhuma franquia até hoje foi comandada por uma mulher. E, aliás, recentemente ela teve o nome dela cogitado por vários times que estavam procurando técnicos e chegou até a ser entrevistada pelo Milwaukee Bucks, só que ela acabou sendo preterida, né? O Bucks contratou o Mike Budenholzer, o ex-técnico do Atlanta Hawks. Agora, só o fato dela estar sendo convidada para entrevistas, né? E ela tem 41 anos só, ela é super jovem, é um indicativo de que a Becky Hammon vai chegar lá, né? Só uma questão de tempo. E se bobear, eu acho que ela pode até conseguir isso no próprio San Antonio Spurs, porque o Popovich vai completar 70 anos de idade em janeiro, né, de 2019. Ele está há 22 anos ininterruptos nessa loucura aí de viagens malucas aí pelos Estados Unidos inteiro, Canadá, durante 8 meses por ano. E agora ele vai ter a missão também de comandar a seleção norte-americana de basquete. Né? Não estou dizendo que ele vai se aposentar agora, em 2019, em 2020, eu não estou falando nada disso, até porque eu não sei. E muito menos eu gostaria que isso acontecesse, né? Popovich é uma instituição da NBA, na minha opinião, ele é o melhor técnico de todos os tempos, maior que Red Auerbach, maior do que Phil Jackson. Por mim, Popovich deveria ser técnico dos Spurs para toda a eternidade, né? Mas, infelizmente, o tempo é implacável, o tempo não perdoa ninguém, nem mesmo as pessoas que são brilhantes que nem ele. Então, sei lá, pode ser que ela acabe tendo alguma chance lá mesmo. Além disso tudo, também tem o seguinte, a Becky Hammon jogou durante muitos anos na Espanha e na Rússia, né? Ela tem no DNA essa cultura globalizada aí que o Popovich implementou no San Antonio Spurs durante mais de 2 décadas, e isso aí pode pesar a favor dela quando chegar a hora do Popovich se aposentar. O único problema é que você começar a sua carreira como head coach, tendo que substituir o Popovich, talvez seja a missão mais ingrata da face da terra para qualquer técnico na história da NBA, né? Seja ele homem, mulher, seja o que for, né? Substituir o Popovich vai ser broca, vai ser osso, até mesmo porque dificilmente vai pintar por lá um cara do mesmo calibre que Tim Duncan, né? Se não fosse pelo Tim Duncan também, Popovich não teria feito tudo o que ele fez. Tim Duncan foi parte fundamental desses mais de 20 anos de sucesso aí do San Antonio Spurs. E é improvável que apareça um outro Tim Duncan para ajudar o próximo técnico do San Antonio Spurs. Mas, sei lá, né? Milagres acontecem. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo, como vocês estão carecas de saber, a gente pega a nossa máquina do tempo e dá uma viajada até o passado para conferir o que aconteceu numa data importante na história da NBA.
E hoje nós vamos voltar a uma data que, na verdade, eu vou ser sincero aqui, né? Não gosto de mentir para os meus ouvintes. Eu vou ser sincero, essa data de hoje não é muito importante, não. É porque, na verdade, agora a gente está entrando numa época do ano, final de junho, agora vai ter o mês de julho e tal, onde historicamente não aconteceram grandes coisas. Quem foi campeão já foi, quem foi draftado já foi, agora a gente vai entrar numa época em que tem bastante negociação. Mas eu achei curioso o que aconteceu no dia 29 de junho de 2006, embora não seja algo muito relevante. Mas olha só, nesse dia, o David Stern, que era o comissário da NBA, ele anunciou que a liga estava adotando um novo modelo de bola de basquete. A bola oficial que era usada em todas as partidas da liga. E ela também era produzida pela Spalding, né? A mesma empresa de material esportiva que fornece bolas lá há décadas. E essa nova bola aí se chamava Cross Traction. Traction com duas letras X aí. E ela tinha duas grandes diferenças em relação à outra bola. Em vez dela ser feita de couro, essa Cross Traction aí, ela era feita de um material sintético, um tipo de microfibra. E em vez dela ter 8 gomos, como acontece desde 1970, ela era composta por apenas duas partes segmentadas que elas se encaixavam. Um negócio meio modernoso. E essa aí foi a primeira mudança em 35 anos e apenas a segunda desde que a NBA foi fundada, lá em 1946. Ou seja, bola era um negócio que era meio tabu. Ninguém mexia na bola que era usada na NBA. Tudo muito moderno, muito bacana. A bola tinha um nome diferentão, coisa e tal. Só que o pessoal, tanto da NBA quanto da Spalding, se esqueceu de consultar quem usa a bola, né? Ou seja, eles não foram falar com os jogadores. Não deram essas bolas aí para os caras testarem antes de dizer que eles iriam adotar essa tal dessa cross traction. E a recepção não poderia ter sido pior. Os caras odiaram, todo mundo odiou essa nova bola aí. O maior problema que ela tinha, essa tal cross traction, é que ela simplesmente machucava a mão de todo mundo, né? Praticamente todos os principais jogadores da liga reclamaram publicamente que a bola era ruim. A bola machucava a mão de todo mundo. Só para citar alguns exemplos, o Steve Nash detonou a bola, o Dirk Nowitzki detonou a bola, Jason Terry, né? Chegando até a falar que, nossa, a mão sangra. Imagina você jogar com uma bola que machuca a sua mão a ponto da mão sangrar. O Ray Allen, que é um dos maiores arremessadores de todos os tempos, né, e o cara treinava arremesso todos os dias, durante horas, né, tinha todo o treino, como todos os outros jogadores, e depois ele ficava arremessando durante horas ali, que não era à toa que o cara metia a bola pra caramba, era treino. E ele, naquela época, declarou que ele estava precisando passar hidratante nas mãos o tempo inteiro, porque senão a ponta dos dedos dele estavam rachando. E o Shaquille O'Neal, né, com toda a sutileza que ele é peculiar, sutileza de elefante, foi curto e grosso, né? Eu vou citar aqui uma declaração dele, abre aspas, terrível. Parece aquelas bolas vagabundas que você compra em lojas de brinquedos. Aposto que o aproveitamento nos arremessos vai despencar e os turnovers vão disparar, porque quando essa bola ficar úmida, é impossível controlá-la. Quem fez isso aí deveria ter sido demitido. Fecha aspas. Ou seja, detonou não somente a bola, mas quem fez a bola e quem resolveu impor que todo mundo tinha que usar a tal da cross traction. E mesmo com toda essa repercussão negativa, a bola foi utilizada na temporada 2006-2007. Só que ela não teve vida longa porque a pressão dos jogadores foi crescendo ao longo da temporada. E daí, a partir do dia 1º de janeiro de 2007, a liga acabou sendo obrigada a voltar atrás. E daí voltou a usar a mesma bola de couro de sempre, né, da qual nunca ninguém tinha se queixado, né? Aquela velha história, né? Em time que está ganhando não se mexe, né? Foram mexer, deu nisso. Na prática, a tal da cross traction durou somente 2 meses, né? E desde então esse assunto aí de mudar a bola foi sepultado, né? A NBA aprendeu a lição, nunca mais tocou nesse assunto. Estamos com a mesma bola de couro da Spalding desde sempre. E fazer essa bola, né, que a gente está cansado de ver
nas quadras. Essa de couro aí, que tem 8 gomos e tal, que todo mundo conhece, certamente custa mais caro, né? A única razão pela qual eles devem ter pensado em fazer essa alteração é que deveria ser mais barato fazer essa outra bola aí de material sintético. Só que uma bola que faz as mãos de todos os seus jogadores sangrarem, no final das contas ia sair mais caro, né, gente? Porque não dá pra jogar basquete com a mão sangrando. Então, resumindo, no dia 29 de junho de 2006, a NBA adotou um modelo de bola de basquete totalmente inovador, mas que foi detestado pelos jogadores e acabou sendo aposentado somente 2 meses depois do início da temporada 2006-2007. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sports Clube, nós vamos ter mais um capítulo da novela Kawhi Leonard, que sinceramente já encheu a paciência, né? Faz pelo menos uns 6 meses que a gente está falando sobre isso, esse lero-lero, e ele continua sem dar uma declaração sequer, né? Então, eu confesso que acho isso aí muito chato, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Ontem surgiu uma notícia de que o Kawhi está decidido a nunca mais pisar nos vestiários do San Antonio Spurs. Que drama, hein? Meu Deus, nunca mais vou pisar nos vestiários do San Antonio Spurs. Me lembrou um amigo meu, cuja identidade eu vou preservar, que passava a noite na Esbórnia e voltava para casa só de manhãzinha, né? Chegava junto com o jornal. E daí a mãe dele ficava esperando para passar um sermão nele, né? Toda vez. E falava para ele: tem necessidade? Tem necessidade, meu filho? E daí me lembrou Kawhi Leonard, né? Tem necessidade de dizer que não vai mais pisar no San Antonio Spurs? Onde o cara foi 2 vezes Defensive Player of the Year, o cara foi campeão da NBA, foi MVP das finais. Pô, quer sair? Tudo bem, vai. Direito dele, quer ir embora, mas tem necessidade de fazer isso, de soltar uma malcriação desse tipo? Sei lá, não sei se eu tô ficando muito velho, muito ranzinza, mas o Kawhi pra mim tá ladeira abaixo, viu? Tá realmente cada uma que aparece, viu? Tomara que algum dia ele abra a boca, fale alguma coisa, explique alguma coisa, porque a moral dele, pelo menos comigo, tá cada vez mais baixa. Mas enfim, diante disso tudo aí, o front office do San Antonio Spurs mudou um pouco a sua postura, né? Não que eles estejam se sentindo com a corda no pescoço, né? Porque eles não estão, né? O Kawhi não é free agent agora, né? Ele tem mais um ano de contrato e não tem aquela no trade clause. Então, mesmo que eles passem essa free agency em branco, sem renegociá-lo, depois eles podem mandar o Kawhi para qualquer outra franquia, mesmo que ele não queira. Então, eles não têm pressa, não tem esse desespero. Só que agora o San Antonio Spurs está ouvindo as propostas com mais atenção e se pintar alguma coisa realmente interessante, daí pode sair negócio. E as 2 franquias que têm mais a oferecer são as arquirrivais Lakers e Celtics, né? Agora a gente precisa ficar de olho em 2 aspectos aí. Embora jurem, né, que ele está bem fisicamente, ninguém sabe se isso é realmente verdade, né? Um cara que de 82 jogos em 2017-2018 atua em somente 9 jogos, né? Ninguém vê ele jogando de verdade há muito tempo. E a outra coisa é que em julho de 2019, no ano que vem, ele vai ser um free agent. Ou seja, quem contratar o Kawhi agora pode contratar um cara muito diferente daquele que fez sucesso no San Antonio Spurs e também um cara que pode bater as asas no ano que vem. Uma situação semelhante à que o Thunder está enfrentando agora com o Paul George. Então vai saber se o Boston Celtics vai oferecer mundos e fundos para ter um cara que talvez não esteja bem fisicamente e que talvez fique somente durante um ano lá. Né? Pode ser que eles não queiram fazer isso, até porque o Celtics já tem um elenco recheado de estrelas e já é um time competitivo. Eu acho que lá, Kawhi Leonard seria apenas a cereja do bolo, né? Ele já tem um timaço, ele seria apenas o toque final. Já o Lakers está saindo da pior fase da sua história, tem um elenco bastante promissor, só que ele precisaria de pelo menos mais 2 nomes de peso aí para começar a pensar em brigar com Warriors, Rockets
etc. Enfim, eu acho que como o front office do Lakers está mais pressionado por resultados, eu acho possível que o Rob Pelinka e o Magic Johnson decidam fazer algum tipo de loucura para tentar contratar Kawhi Leonard agora, o que eu, sinceramente, como torcedor do Lakers, não acho que seja uma boa ideia. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o meu jogador predileto. Vou fechar o episódio de hoje falando sobre o meu jogador predileto da atualidade, que é o Nikola Jokic. O sérvio de 23 anos de idade estava entrando no seu último ano de contrato com o Denver Nuggets. Lembrando que ele foi selecionado em 2014, na 41ª escolha, uma das maiores barganhas na história do draft de todos os tempos, só que ele só assinou o contrato no ano seguinte, Ele assinou um contrato de 4 temporadas em 2015. Então, a temporada 2018-2019 seria a última do seu contrato de calouro, pelo qual ele iria receber um verdadeiro troco de pinga. Ele ia receber $1.600.000. Só que aconteceu o seguinte: esse último ano de contrato dele é uma team option, ou seja, o Nuggets tinha que exercer essa opção contratual para que o Jokic continuasse vinculado à franquia na próxima temporada. E aconteceu o quê? O Nuggets não fez isso. O Nuggets não exerceu a team option. E daí você pode estar se perguntando por que cargas d'água o Nuggets abriu mão de ter um dos melhores pivôs da atualidade pagando só $1.600.000, que, como eu já falei, atualmente é dinheiro de pinga. É simples, se o Nuggets fizesse isso, em julho de 2019, o Jokic ia se tornar um free agent. E daí ele ia poder assinar com qualquer franquia. Ou seja, eles estavam correndo o risco de perder ele no ano que vem. Abrindo mão desse contrato atual, o que eles podem fazer? O Nuggets pode oferecer para ele um novo contrato, uma extensão, na verdade, com um salário de $147 milhões pelo prazo de 5 anos. Então, na verdade, ao declinar essa team option, o front office do Nuggets se mexeu justamente para garantir que o Nikola Jokic vai continuar no elenco por muito tempo e, mais do que isso, garantir que ele estivesse feliz, que ele estivesse satisfeito. Afinal de contas, ele vai trocar um salário anual de $1.600.000, que não está nada mal, eu aceitaria tranquilamente, mas que para o atual cenário da NBA não é nada, por outro que deve ser de quase $30 milhões, $30 milhões é dinheiro que não acaba mais. Nada mal, 30 milhões dá para você pagar o IPVA à vista. E se você estiver achando que pagar essa grana toda, $147 milhões para o Jokic é um exagero, eu vou trazer algumas informações aí para mostrar que não é. Para começar, ele é o jogador do Denver Nuggets com mais win shares nas últimas 3 temporadas. Ou seja, desde que ele estreou na NBA. Desde que ele começou a jogar, ele tem mais win shares do que qualquer outro jogador do Nuggets. Win share, para quem não sabe, é uma estatística que, resumidamente, avalia qual foi a contribuição de cada jogador para o sucesso da sua equipe. Ele também é o jogador com maior PER, Player Efficiency Rating, na história do Nuggets. Na história, não estou falando nos últimos 3 anos. Na história, incluindo todos os anos da franquia lá na ABA, o Nikola Jokic é o jogador do Nuggets mais eficiente na história da franquia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa estatística de Player Efficiency Rating, entra lá no layup.com.br, digita PER lá no campo buscar, dá um enter que você vai encontrar a matéria com facilidade. O que mais que eu posso falar aqui para justificar essa grana toda que vai ser oferecida para o Nikola Jokic? Na temporada 2017-2018, que foi essa que se encerrou agora, o Nikola Jokic teve 49,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra, ele teve 39,6% nos arremessos de 3 pontos e teve 85% nos lances livres, ou seja, ele quase entrou para aquele clube dos 50, 40, 90,
que não tem nenhum membro que seja pivô de ofício. Se ele conseguisse entrar, ele ia ser o primeiro e único pivô de ofício no famoso clube dos 50, 40, 90, que, para quem não sabe também, é formado por jogadores que conseguiram, em uma mesma temporada, ter aproveitamento de pelo menos 50% nos arremessos de quadra, pelo menos 40% nos 3 pontos e pelo menos 90% nos lances livres. Negócio raríssimo, são pouquíssimos. O último que conseguiu fazer isso, se eu não me engano, foi o Stephen Curry. Outra coisa sobre o Nikola Jokic. As médias dele em 2017 e 2018 foram as seguintes: 18,5 pontos, 10,7 rebotes e 6,1 assistências por partida. Você sabe qual foi o único outro pivô de ofício que teve números iguais ou melhores do que esse em toda a história da NBA? Bom, a gente teve o Will Chamberlain, que fez isso 2 vezes em 1966 e 67 e depois em 67 e 68, e só, nenhum outro. O único cara que já tinha feito isso tinha sido o Will Chamberlain, que é um dos melhores jogadores de todos os tempos. E o Nikola Jokic fez isso agora. Mais uma estatística impressionante do Nikola Jokic é a seguinte: até agora, no século XXI, ou seja, desde a temporada 2000-2001, nós tivemos 58 triplos-duplos anotados por pivôs. Adivinha quem é o pivô que mais anotou triplos-duplos no século XXI até agora? Pois é, Nikola Jokic tem 16 triplos-duplos, 7 a mais, não é pouca coisa, 7 a mais do que o segundo colocado, que é o DeMarcus Cousins. E, como eu já disse, o Nikola Jokic tem apenas 23 anos de idade. Imagina o que esse menino ainda vai render. Então, gente, pagar 147 milhões de dólares pro Nikola Jokic está muito longe de ser uma loucura, né? Na verdade, é a coisa mais sensata a se fazer. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que hoje vai ser a música Titties and Beer, música que abre o álbum Frank Zappa em New York, que foi gravado ao vivo no Palladium em 1976 e foi lançado no ano seguinte, em 1977. E essa aí é uma daquelas músicas do Zappa que vale a pena ouvir acompanhando a letra, que é hilária e é insólita também, né? Basicamente, eu não vou dar nenhum spoiler muito grande, mas basicamente ela narra a história de um motoqueiro que estava viajando com uma garota peituda na sua garupa, chamada Chrissy, e daí ele resolveu parar num bar para tomar uma cerveja. Só que o diabo, em pessoa, estava lá nesse bar e comeu literalmente, né, não no sentido figurado, a garota peituda, a Chrissy. E daí boa parte do resto da música é um diálogo hilário entre o Frank Zappa, né, que faz o motoqueiro, com o Capeta. O Capeta é interpretado pelo baterista Terry Bozzio. Sensacional. Eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do Frank Zappa. Eu escuto Titties and Beer desde, acho que desde 87, 88 e eu dou risada até hoje. Então, Titties and Beer do Frank Zappa é a minha dica de hoje. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força que vai ser muitíssimo bem-vinda. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí, que vai vir mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom fim de semana para todo mundo, juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, para frente Brasil. Semana que vem tem mais um episódio, certamente com novidades em relação à Free Agency. Um abração, tchau, tchau.